Estou muito feliz de vos receber aqui nesse canal que é cuidado com muito amor e com muito carinho. Esse canal foi criado para inspirar as pessoas, para partilhar conhecimentos que possam contribuir com o nosso bem-estar, com o nosso autoconhecimento, que a gente possa enriquecer um pouco mais a nossa vida com esses eventos, com essas conversas. Esta conversa de segunda-feira, que acontece semanalmente, é um espaço onde cada convidado que eu trago faz parte de um momento da minha história. Então é um espaço onde eu vou convidar especialistas, ex-professores, facilitadores, amigos, que possam juntos partilhar um pouco de nós para vocês. Então, hoje o tema da live é a autoestima como tema prioritário na nossa vida. Que eu terei o prazer de falar com a Elsa David, que é a minha convidada especial de hoje. Esse tema é um tema muito especial para mim. É um tema que sempre foi uma busca minha, desde muito nova. Então, falar dele é muito especial, ainda mais com a Elsa David, que é uma amiga muito querida, uma colega, uma pessoa inspiradora, com quem eu tenho uma ligação muito especial desde muito tempo. Alô, Ei, Diana. bem-vinda, minha querida. Eu Eu já estava estava-te a ouvir. Eu estava-te a ouvir desde o princípio. Estava-te a ouvir assim. e estava a escrever, Giane, já estou aqui, só que não havia nenhum pedido para eu entrar. Ah, então só um minuto, eu não vi, querida. Sim, não faz mal, eu estava-te a ouvir. Ah, mas olha, já estamos aqui. Muito bem-vinda, minha querida Elsa. Obrigada por ter Obrigada, obrigada, querida. Obrigada. aceito o convite de estar aqui. É um prazer enorme te ter aqui no meu canal. Já há algum tempo, né, que a gente estava nessa conversa de te trazer aqui, não é? É E verdade, conseguiste, Giane, conseguiste. finalmente estás aqui. Finalmente. Eu estava dizendo aqui para as pessoas que esse espaço é um espaço de inspiração e eu convido sempre pessoas que fazem parte as pessoas que vêm aqui têm um lugar especial no meu coração. Tu é uma dessas pessoas. Então, é uma alegria te receber aqui nesse canal. Então, o nosso tema é a autoestima como tema prioritário da nossa vida, tá? Para quem não conhece, tem pessoas também do Brasil. Para quem não conhece, a Elsa é facilitadora de biodança, é arquiteta, artista, poeta, Ui, escritora. Para além de ser uma pessoa linda e uma amiga maravilhosa, uma pessoa amada pelos seus alunos. Eu convidei a Elsa porque a Elsa é uma pessoa que tem vários projetos, não é? E um dos projetos da Elsa é focado na autoestima. Então, o tema é um tema que me seduz, já desde muito nova. É um tema que eu pesquiso também. E fiz, inclusive, um workshop contigo, né, Elsa? é E verdade. foi muito lindo. E então eu começaria perguntando, o que é autoestima para ti, na tua perspectiva? Olha, antes de mais, Giane, é tão bom estar aqui. Tu és tão querida para mim. E já tivemos tantas aventuras juntas, tão cómicas e divertidas. Eu agora estava-te a ver a falar, eu a ouvir-te a falar e eu de fora a mandar mensagens. Já estou aqui. Eu a pensar, será que isto vai ser mais uma daquelas aventuras que nós já tivemos Ah, juntos? Acho uma delícia. Então, obrigada por estar aqui. Obrigada uhum. pelo convite que tu me fizeste. E então, autoestima é a estima de si. Sabes, quando eu digo esta frase, faz lembrar aquela tua frase famosa que é, como é que é? O ponto de vista é a vista de um ponto. Desculpa, Giana, eu vou-me portar bem. Então, o que é a autoestima? A autoestima, claro que tem a ver com esse amor que nós nos temos, com uma estima de si mesmo. Gosto muito da palavra estima. E que tem a ver também com uma valorização. E a valorização, como nós falamos em biodança, que é uma valorização, não tem a ver com fazer coisas ou com ter coisas. É um valor intrínseco, um valor que é inquestionável. Então, quando nós temos essa sensação de gostar de nós, de sentir o nosso valor, independentemente de fazermos, não fazermos, de não ter que provar nada a ninguém.
E é verdade que eu digo sempre que a autoestima devia ser para toda a gente o tema prioritário da sua vida, porque eu realmente acredito que não há nada mais importante. Sempre achei isso e mesmo antes de ser facilitadora de biodança, sempre achei. E desde que sou facilitadora, é um tema para mim recorrente e permanente, isto da autoestima, do auto-amor, como eu falo, do amor a si mesmo, do amor próprio. Não há nada mais importante do que estarmos bem, do que estarmos felizes com o que somos, com as nossas opções de vida, com as relações que temos à nossa volta, com a nossa imagem, independentemente de sermos mais magros, mais novos, menos novos e por aí fora. Uhum. Eu acho que de que é que serve o dinheiro e os bens e o que é que serve o sucesso quando a certa altura nos encontramos sozinhos connosco, as luzes apagam-se e as vozes calam-se e estamos frente a frente connosco e é nesse momento que é essencial porque estamos connosco, porque ter esse amor connosco, sentir-se bem realmente na nossa pele. Eu acho que é aquilo que traz mais felicidade e que não tem comparação com mais nada. É a pessoa sentir-se profundamente bem na sua pele, principalmente sem ter que provar nada a ninguém. E sabes, como facilitadora de biodança, tal como tu, chegam-nos muitas pessoas à sala, pessoas fantásticas, lindas, com brilho, mas com essa parte do auto-amor mesmo mal resolvido. E tem sido um caminho também muito inspirador para mim, procurar ajudar essas pessoas, inspirá-las, tomar a sua mão com a confiança que depositam no sistema da biodança, em mim também, e Uhum. estar lá, não é? E ajudá-los a encontrar esse caminho de amor a si mesmo, que é o principal, é a única coisa que importa, eu acho mesmo. Uhum. Uma vida sem autoestima, eu acho que é uma perca de tempo. Uma vida sem autoestima, chegar ao fim da vida e não gostarmos de nós, independentemente do que nós fizemos. Até, eu acho que até em termos espirituais, falando em termos mais espirituais, para quem acredita que esta vida que nós vivemos agora é uma viagem entre muitas viagens, não é? Eu acho que a Uhum. autoestima será a chave para que todo o resto possa florescer. Eu sinto mesmo isso. Se chegarmos ao fim da vida e tivermos boas recordações, uma sensação de plenitude, de paz, eu acho que isso é a maior riqueza que podemos ter. É isso. Uhum. Então, acho mesmo que é o tema prioritário. É um desafio Uhum. muito grande inspirar as pessoas e ajudá-las a perceber esse amor que têm por si. Por que que tu acha que as pessoas têm baixa autoestima? Porque desde quando eu me entendi por gente, que eu comecei a ter assim, uma certa consciência, eu era professora de adolescentes, de adultos na minha juventude, e uma coisa que eu observava, e depois no caminho que eu tenho feito até aqui, é que realmente é um tema muito presente em todas as pessoas, inclusive em mim. Né? Então, inclusive no meu caminho. E aí, às vezes, eu ficava perguntando por que será que muitas vezes a gente se encontra nesse lugar, né? De não se estimar tanto. Sim, bem, isso é. Eu vou É dizer uma o que é que pergunta eu. complexa, né? Sim, sim. Mas vamos partir do princípio que as bases da autoestima, não é? Espera, agora aparecem-me aqui coisas escritas. Vamos buscar as bases da autoestima, de eu ter maior ou menor autoestima. São vários fatores. Uma das coisas essenciais é como é que eu me senti quando era pequeno, pequenina, pequenino, não é? Como é que eu fui, que tipo de amor eu recebi dos meus pais, das pessoas que me eram próximas. Como é que era a qualidade, não só a qualidade dos afetos, mas também a consistência. Não é? Não Uhum, era só de vez em quando que se lembravam de mim, mas é a consistência do amor, do afeto. Isso vai gerar uma fonte de amor que depois
segue pela vida toda, não é? Como é que Uhum. eram as injeções de confiança que as pessoas à minha volta me davam. Vai, faz, tu consegues. Então a criança vai habituando-se a expressar, a dar a sua opinião, a ousar e vai construindo a sua autoestima. Mas muitos de nós somos educados de outra maneira, com a melhor das boas intenções, e muitas pessoas relatam histórias de não, ouviram muitas vezes não serves para nada, nunca vais conseguir fazer nada da vida. Frases que são demolidoras, no fundo, da autoestima, não é? Também, Uhum. muitas vezes, os nossos pais fazem realmente o melhor que sabem para nos proteger, mas depois chegamos à escola e há outros meninos que são mais bonitos e mais populares, para utilizar uma palavra que eu uso muito, e nós, ou porque somos menos bonitos, ou mais desajeitados, ou porque não nos expressamos tão bem, ou porque somos tímidos, não é? Ficamos mais na Uhum. periferia daqueles que são mais populares. Então, desde essa sensação de, não, de ser um pouco invisível, ou mesmo muitos casos em que de crianças que foram muito acarinhadas pelos pais, mas que na escola eram diferentes dos outros e foram gozadas, faziam troça porque tinham os dentes assim, ou porque eram muito magros ou eram gordinhos. Tudo isso, há muitos níveis de bullying, como eu costumo dizer, Uhum. não é? Mas são marcas profundas que ficam para a vida toda, não é? O bullying danifica a autoimagem depois para sempre, não é? Depois resgatar essa autoimagem, essa autoconfiança de novo. Então, para perceber a autoestima e como é que, ou seja, se eu tenho uma baixa autoestima ou uma média autoestima, ou seja o que for, se eu tenho problemas de autoestima, é importante mergulhar, ir até à raiz daquilo que foram as minhas primeiras experiências, não é? Uhum. Experiências como criança, como jovem adolescente. É muito importante perceber essa história, mas não é só isso. Então, Giane, tu és a especialista de educação biocêntrica. E Uhum. sabes que as escolas, não é, onde nós fomos educados, são tudo menos as escolas que seguem o princípio biocêntrico, não é? Uhum. Então, muitas vezes somos educados, aprendemos não sei quantas línguas, ou aprendemos as matemáticas e as gramáticas e as filosofias, e, que são coisas essenciais, muito importantes depois para a vida, mas não aprendemos a expressar quem realmente somos, o que é que nós realmente queremos, não aprendemos a gostar de nós, a sentir-nos ouvidos, não é? A escola o que faz é um bocadinho formatar-nos para funcionarmos, não é? De forma a depois podermos encaixar numa, numa sociedade cujo Uhum. plano nós sabemos qual é e acabamos Uhum. por hiperdesenvolver o lado mais cognitivo e por atrofiar um bocadinho todo o lado mais sensitivo, sabes, de abrir a percepção, abrir expressão de emoções, a parte artística também. E eu acho que uma das coisas que é essencial, precisa de uma reforma urgente e total, e a educação biocêntrica é Uhum. realmente um paradigma a seguir inequivocamente, mas a educação, tal como ela hoje em dia é preconizada por, pelo menos pelo nosso país, salvo raras exceções, acaba por Uhum. formatar as pessoas. Então, esse tipo de educação também não promove a autoestima. Então é muita coisa, tem a ver, é um bocadinho mergulhar até às raízes e perceber de onde é que vai a tua falta de autoestima. Como é que é possível Uhum. uma pessoa como tu não ter autoestima? Se todos nós vemos a tua beleza, se todos nós vemos o teu brilho, se todos nós gostamos de ti, e depois a pessoa às vezes tem imenso sucesso e faz e tudo e mais alguma coisa, mas no fundo existe uma dissociação quase entre a Uhum. maneira como os outros te veem e a pessoa não acredita e rejeita os elogios. São processos complicados que interessa é ir até às raízes e perceber de onde é que isso vem, não é? Pode Uhum. não vir dos pais, pode, pode vir de uma série de situações, não é? Temos às vezes
temos muitas vezes a tendência a culpar os pais, não é? Eu acredito que os pais fazem realmente o melhor que podem É. e que sabem, mas muitas vezes, por muitas circunstâncias, a criança não tem o papel, ou a atenção, ou o amor, ou o carinho, não é? E há muitos casos assim. Uhum. Então é por aí, é por isso que muita gente tem uma autoestima, pelo menos quando nos chegam à sala de aulas, eu não estou a falar dos outros, também estou a falar de mim, obviamente, Uhum. que, que é desproporcional, digamos, ao valor que nós vemos na pessoa, não é? E às vezes é um bocadinho aflitivo. É, Sim. é, porque a gente não sabe bem o que que a pessoa viveu, na verdade, né? Porque a pessoa tem toda uma história, eu tiro por mim, né? Eu, por exemplo, quando era criança, ouvia muito, tu é feia, tu não presta pra nada, ouvi muito, muito, muito. Então eu tive, aos 18 anos, adoeci, me desestruturei, e tive que conhecer a biodança em 98, numa altura que eu era professora. E aí, olha, com a biodança, mas pronto, daqui a pouco a gente fala, né? Tu vai trazer, vai introduzir. Por que que a biodança é importante Não, para não, o mas né? eu acho que é muito importante também ouvir, porque há muitas histórias assim, muitas histórias. Quando nós ouvimos repetidamente isso, eu, por exemplo, sempre eu tenho bastante autoconfiança, porque Uhum, eu atrevo-me, não é? Eu vou, eu uhum, faço, mas também eu sempre fui educada de alguma forma para ser boa naquilo que faço. Sempre era uma coisa muito presente na minha família, mas pronto, portanto, essa parte. Mas sempre em relação à imagem, não é? Tenho ali algumas dificuldades em relação à autoimagem que tem a ver com uhum. ter sempre achado que era feia, sabes? Ter sempre achado que era diferente, que era muito magra e que, sabes? E agora eu vejo as fotografias quando eu era pequenina, sabes? Não era, não é? Como Uhum. adolescentes, todos nós passamos por aquela fase, mas pronto, toda a gente tem a sua história, quer ouça, quer não ouça, comparando-se. Autoestima é o tema prioritário e é um caminho de vida a fazer sempre, sabes? O caminho do resgate da sua autoestima, do fortalecimento, do reforço da sua autoestima. Como é que nós fazemos isso? É uma coisa Uhum, essencial. E a biodança uhum. ajuda muito. Exatamente. Não é? Eu acho que existem assim memórias que ficam muito grudadas, que ficam presas, né? Ou que nós ficamos presas a elas, às falas, aos bullings, né? Às vezes não são feitos de uma forma por maldade, né? Às vezes acontece por acidentes até. Claro. E só que eu acho que que mais importa é a gente se desapegar disso e atualizar essa ligação conosco, né? Um apaziguar, fazer as pazes com a nossa história, agradecer que a gente aprendeu com ela, mas reescrever daqui para frente. Eu acho que isso tem sido uma coisa que eu tenho aprendido na biodança e que faz, assim, para mim um gozo muito grande. Ainda ontem, uma pessoa me perguntava nessas caixinhas, né, que eu tenho aprendido agora a estar presente na plataforma do Instagram, a gente faz assim umas perguntas, né? E perguntaram onde era que eu ia buscar tanta força, porque achava que eu era uma pessoa forte. E E é. aí é uma pergunta assim que eu tenho muito para responder, né? Mas uma das coisas é mesmo essa conexão com o que é essencial na vida, né? Com essa força que está em tudo. E a biodança me leva a essa conexão. Então, Uhum. muito bom. Sem Agora dúvida deixa eu nenhuma. Eu acho que tu és das pessoas também que eu tenho mais admiração, sabes? Por uma força, uma fazer. resiliência, Giane. És super, super Obrigada. inspiradora, super inspiradora. E é aquilo que estavas a dizer, mas a primeira coisa é seguir esse caminho, seguir esse fiozinho até à origem, que, que é conhecer-se a fundo, Uhum, estar disponível para revisitar a sua história, sabes, uhum, para se conhecer mais, para ir tecendo as ligações, porque há pessoas que por isso simplesmente metem debaixo do tapete, eu não quero nem ouvir falar. Agora é, eu estou, sabes, então nada se pode resolver se nós temos as coisas debaixo do tapete e se temos uma máscara, uma persona, não é? E vivemos a vida a partir daí. Então,
se há alguns passos, o primeiro passo para mim seria conhecer-nos melhor, é folhear Uhum, esse álbum de experiência e vivências de toda a minha vida. E vendo uhum, as interseções, os caminhos, as escolhas, conhecer-se a fundo, estar em contacto com quem nós realmente somos. Esse é o primeiro passo e é essencial, não é? E depois é isso que tu estavas a dizer, que é, depois de conhecer, é o essencial, se nós conseguirmos, e não é uma coisa que conseguimos fazer de um momento para o outro, é esse trabalho que tu estavas a falar, que é um trabalho de aceitação, de perdão, tivemos experiências melhores e piores, fizemos o melhor que sabíamos, se calhar connosco também fizeram o melhor que sabiam. Eu acho que enquanto nós não nos apaziguamos e não reescrevemos a nossa história, para utilizar o teu termo, que no fundo é ver com outros olhos, não é? Ver à luz diferente, as mesmas memórias, sem ressentimento, sem mágoa, sem dureza, pedir perdão a tudo o que tivemos que pedir perdão, perdoar quem tivemos que perdoar, uhum, aceitar todas as dinâmicas que aconteceram. Eu acho que isso é essencial, é conhecer e a perdoar e estar em paz com aquilo que aconteceu, não é? Há coisas que eu não consigo resolver, mas é aceitar, não é? Mas é espreitar o que lá está abaixo. Nós não conseguimos ser felizes se não vamos profundamente a revisitar a nossa história e apaziguarmos com cada cantinho da nossa história. Eu acho que isso é essencial e é exatamente aquilo que tu estavas a dizer. Pois o que é que a biodança nos ajuda? A biodança não nos ajuda só a fazer isso, a biodança ajuda-nos depois a transformar, porque às vezes nós ficamos esclarecidos sobre esse processo, mas não conseguimos depois fazer diferente. Eu já sei, uhum, já percebi, mas não consigo depois, sabes, transformar, ou seja, buscar aquilo que me faz bem. Alguém que uhum, tem uma autoestima, hum, alguém que tem autoestima, que tem uma boa autoestima, vai se rodear de pessoas que lhe façam bem, vai se uhum, rodear de experiências que lhe façam bem. Quem tem baixa autoestima vai recorrer permanentemente aos mesmos padrões, de ir buscar aquilo que lhe faz mal e de, uhum, e, e de reviver aquilo permanentemente. Então, esse transformar, eu acho que a biodança é fantástica, não só a ajudar-nos a fazer esse caminho para dentro, dos olhos uhum, para dentro, na vida nós vivemos só dos olhos para fora, não é? Esse caminho dos olhos para dentro, mas também ajudar depois a transformar, não é só apaziguar, não é só conhecer, é transformar. Ok, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou respeitar aquilo, vou fazer as coisas respeitando aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, voltando a evocar os meus sonhos de criança, um, sabes? E eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Até já respondeste a pergunta que eu ia te fazer, que era como é que a pessoa pode, que caminho a pessoa pode fazer para fortalecer a sua autoestima? Porque, sabe, Elcia, eu acho que não é uma coisa que a gente consegue, bom, hoje eu tenho autoestima, e fica ali, e para sempre já conquistei minha autoestima. Porque, assim, eu penso que quando há uma impressão, quando a gente é criança, cria-se uma estrutura, um caráter, uma estrutura. E essa Sim, sim. estrutura, muitas vezes, não é possível desfazer, porque já foi marcado, né? Agora, eu penso assim, o que a gente pode fazer é aprender a lidar com essa estrutura. Se, por exemplo, há uma tendência para eu, por exemplo, ser insegura, eu sei que é uma tendência. Isso pode não me bloquear se eu estiver disponível para ir além dessa insegurança. Por exemplo, eu estou agora falando contigo aqui, mas vocês não imaginam o meu coração. Fico Oh, assim, tô tão aqui lindo. super nervosa, embora não pareça, mas aqui, sabe? E, ou seja, eu posso estar nervosa, mas eu não deixo de fazer as coisas, não deixo de viver pelas tendências que fazem parte da minha estrutura enquanto personalidade, né? Porque É. eu não sou a minha personalidade, eu sou a minha identidade, mas eu tenho uma personalidade, né? E aí é preciso aprender a lidar com todas essas estruturas que a gente formou com a nossa história. Sem Então, dúvida, sem dúvida. Mas no workshop onde tu foste, nós falámos também um pouquinho disso, não é? Portanto, entrar em contacto com a sua história e depois perceber que
para nós irmos fortalecendo a nossa autoestima, é essencial agir, não é? Se nós estivermos no nosso buraquinho, quietinhos, com uma baixa autoestima, nós nunca vamos sair daí. Portanto, é essencial a pessoa desafiar-se, que é o que tu estás a dizer, desafiar-se, sair, experimentar coisas novas, ousar, não ter medo do fracasso. E isso Uhum. é essencial para ir reforçando aos poucos a autoestima, aquilo que nós vamos guardando como boas experiências, que serão depois bases, não é, para a nossa árvore ir crescendo, fortalecendo essas Uhum. raízes, para ir criando uma nova história, novos ramos, nova, não é, nova possibilidade de ampliação. E claro Uhum. que ajuda muito, eu acho que ajuda muito a biodança, porque se tu pensares as aulas de biodança desde o princípio, uh, todo o enfoque da biodança, que o propósito da biodança nós sabemos que é a integração e expressão da identidade. Mas a forma como a biodança age, tudo aquilo que nós fazemos nas aulas, ajuda-nos a conhecer melhor quem somos, não é? A espreitar aquilo que estava ali mais ou menos arrumadinho nas gavetas e que nós agora vamos espreitar e perceber melhor o que é que interessa, o que é que não interessa, mas depois a biodança é resgate de alegria, fantástico, para a autoestima, não é? Sentir o Uhum. prazer de mover, de dançar, mesmo que tu não saibas dançar, mesmo, pronto, sentir-te na tua própria dança, descobrir a tua dança. Pode ser só um pequeno gesto, mas já é o princípio de um caminho. Depois, Uhum. ela impulsiona a tua capacidade de expressão a vários níveis, não é? Como nós sabemos. Depois Uhum. ajuda-te a perder o medo do ridículo, a sair da tua caixinha formatada, não é? Em que, pronto, aqui estou seguro. Não. Impulsiona-te a seguir e a perder esse medo do ridículo, que muitas vezes é um travão para a falta de ação, não é? O medo do fracasso, de aquelas memórias da infância, etc. E depois, inspira-te a abrir as tuas asas, não é? A experimentar novas possibilidades, a elevar-te, a ampliar-te, não é? A reforçar o teu valor. Fazemos muito também em Uhum. biodança. A ir em direção àquilo que é teu por direito, não é? Sentir muito garra, força. Então, ao princípio, às vezes até estamos a dançar e não sentimos bem isso, mas de tanto fazer o gesto e de tanto repetir o gesto e a música e a consigna. Então, a biodança é todo um caminho. Se tu vires os exercícios todos de biodança, todas as vivências de biodança, elas têm muito esse enfoque em tu transformaste realmente na tua melhor versão, abrires, expressares os teus potenciais, descobrires outras, incitar essa expressão plena, não é? Num caminho que é de autoaceitação, de autoafirmação, que está sempre ligado muito à autoestima. A autovalorização já falámos, a autoexpressão, expansão, viver grande, não viver pequenino. Uhum. Tudo aquilo que nós dizemos nas consignas é tudo um caminho de acredita em ti, tens esse Uhum. valor, tu consegues, que é o que nós fazemos em biodança. Então, nas aulas, ao longo das aulas, o aluno está sempre a ser bombardeado, não é? Com tudo isso que é, no fundo, um trabalho de resgate da tua autoestima, mesmo sem ser Uhum. um trabalho específico. A biodança vai fazer isso, não é? Vai Uhum. reforçar a percepção do teu próprio valor, vai ajudar-te a perceber de onde é que vêm as tuas fragilidades e vai-te ajudar a ultrapassar, não é? Uhum. Ou a perdoá-las, ou a perdoar a sua origem, aquilo que nós já falámos também. Uhum. Pronto, no fundo, vai ajudar a que nós nos possamos redescobrir à luz de uma nova visão. Sabes? Olha para Uhum. ti agora com os teus olhos sem esse filtro que vem de uma autoestima diminuída, de tempos de bullying ou de sentir insuficiente, etc. Eu acho que a biodança acorda em nós uma voz de tolerância, uma voz conciliadora e, Uhum. e ao contrário de uma voz destruidora. E o que Uhum. acontece quando nós somos pequeninos e somos pessoas sensíveis e muito permeáveis é que quando nos dizem muitas vezes tu não vais conseguir fazer nada, tu não prestas, tu não vais conseguir. Nós
aquilo fica de tal maneira cá dentro que mesmo se depois passou muito tempo e a pessoa nunca mais ouviu essa frase, internalizou essa frase Uhum. dentro de si e mais tarde, em adulto, tenta fazer uma coisa e começa a ouvir. Não, tu não vales nada, tu não vales. A pessoa já não está ali, quem disse, não é? E Uhum. isso é uma coisa recorrente. E eu acho que a biodança o que faz também, a biodança é tão qualificadora, não é? Porque nós qualificamos muito, habituamos a qualificar com verdade, não é? Uhum. É tão qualificadora que parece que transforma essa voz, que deixa de ser uma voz opressora de um ditador, não é? Rigoroso, sempre à procura daquilo que não correu bem, e Uhum. transforma-se numa voz tolerante, uma voz de apoio. E pronto, e Uhum. depois eu também acho que a biodança ajuda a fazer boas escolhas, ajuda a afastar aquilo que nos faz mal. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em. Já estou a falar muito, não já, Adriana? Não, pode falar, tá ótimo, tá delicioso. Então, o que eu estava a dizer é, em biodança foi a primeira vez que eu ouvi falar em relações tóxicas e relações nutridoras, não é? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E hoje em dia eu acho que é. E, portanto, a biodança também nos ajuda aí, não é? Sabes, se gostas de ti, cuida de ti. É, Afasta de ti aquilo que te faz mal. Afasta de ti, exatamente, não é? exatamente. Abre as portas escancaradas àquilo que te faz bem. E marca É, limite àquilo que te faz mal, não é? Então, a é. biodança vai ajudar de muitas maneiras. E depois eu experimento na aula, não é? Estou ali, vou experimentando e depois levo para a vida, não é? Eu levo Uhum. para a vida isso e pronto, e começo a procurar outro tipo de relações, começo-me a mimar mais, a valorizar mais. E tudo isso vou fortalecendo, no fundo, a minha autoestima. É. E essa coisa dessa marca que acontece quando somos crianças, dependendo da história de cada um, é tão forte que mesmo a gente pensando e vendo, não, isso não é para mim. Mas existe toda uma complexidade afetiva que muitas vezes nos leva para um lugar que não é onde a gente quer ficar. E isso Uhum. gera um conflito e um sofrimento tremendo, sabe? Então, podermos, mesmo, tu me traz assim, um pensamento de, ok, eu me vejo aí, mas eu posso sair daí. E eu Claro. acho que uma coisa que é muito importante é a gente não se sentir culpada pela nossa condição, porque às vezes é uma condição afetiva que a gente não consegue, quer dizer, que não é fácil sair dela. Eu Claro. estou falando do quê? Da condição de muitas vezes a gente ter baixa autoestima, né? E isto nos levar a estabelecer relações com pessoas que nos fazem mal, a estabelecer relações tóxicas, né? E muitas vezes a gente pode entrar nas relações tóxicas e tá tão ali embrenhada, envolvida afetivamente, né? Com essa trama que é lá da infância, que a gente está repetindo para se curar, né? Que às vezes a gente não consegue, se a gente não olhar, como isso que tu estava falando, né? Se a gente não olhar para a história, se a gente não olhar por baixo do tapete, se a gente não mergulhar dentro, não tiver uma disponibilidade mental para olhar para a coisa em si e para se cuidar, não é fácil, né? Mas é possível, é É perfeitamente possível. possível. É uma zona de conforto, não é? A relação tóxica ou a pessoa acabar por acolher na sua vida pessoas que lhe fazem mal, torna-se a zona de conforto e leva tempo até desmontar essa situação e a pessoa Exato, valorizar-se o suficiente para ter força para sair desse padrão. A biodança é exatamente, fantástica porque ela age no nosso inconsciente. E exato. conscientemente eu posso ter exatamente essa noção, mas eu não tenho força para. A biodança age no nosso inconsciente, através das aulas, permanentemente. Essa mensagem, estamos a dançar e estamos a ouvir e estamos permeáveis. E o corpo. E de repente eu estou outra vez numa situação em que alguém me trata mal e o inconsciente, portanto, o corpo, reage de outra maneira e aí eu ganho outra força, por isso é que a biodança ajuda a transformar. Não é só uma informação consciente, olha, eu não posso, etc., mas eu não tenho força. E é fantástico como isso funciona, é o corpo inteiro a dizer não, não quero isto já não é para mim. Olha, lembras-te uma vez, estávamos numa reunião com o António Sartre
Uhum. E eu disse ao António que estava aflita, porque tinha começado a dar aulas há pouco tempo. E, Uhum. eu disse ao António que tinham separado 6 pessoas do meu grupo, passado para aí, sei Uhum. lá, o primeiro ano, os primeiros 9 meses. Eu estava em Uhum. pânico. E lembras-te, tu também estávamos a falar Uhum. dos. Pronto, às vezes na biodança há pessoas que chegam às aulas e que percebem que a relação que elas têm na vida de todos os dias, principalmente se for com pessoas altamente tóxicas, dominadoras, desqualificadoras, não é? Elas apercebem-se disso e depois ficam nas aulas uns tempos, mas passado um tempo, marcam limite a essa relação e muitas vezes acabam por se separar. E eu Uhum. lembro-me que, ao princípio, foi das coisas que mais me custou, porque foram 6 alunas, assim, de seguida, de rajada. E eu Eu fiquei em lembro. pânico. E depois falei contigo e falei com o António, e o António disse como é que eram as relações dessas pessoas, como é que eram. E eu contei um bocadinho, sem dizer nomes nem nada, e o António tranquilizou-me completamente. Ele disse: Olha, foi uma coisa que aconteceu ao longo de um tempo, e é natural que isso aconteça. É natural, porque em Uhum. termos de inconsciente, mesmo tu não tendo dito nada, nem sabendo a relação que as pessoas tinham, nem influenciando, nem dando um conselho, nem coisa nenhuma, são coisas que acontecem, não é? As pessoas Exato. estão ali 2 horas por semana, é muito pouco, mas é um trabalho profundo a nível de inconsciente. E começam a ouvir e a repetir e a dançar e a marcar limite e a ser qualificados e a ser acarinhados e a ser reforçados e abrem as tuas asas. Chegam a casa e é desqualificação, violência, etc. De repente, não é? Elas a certa altura ganham força para, mas é um processo. É um É um processo. processo, é um processo. E é um processo que cada um tem o seu É. ritmo. Uhum. Existem mulheres que podem ficar 7 anos no casamento tóxico, desqualificador, sofrendo violência psicológica, não é? Existem Sem outras que dúvida. não aguentam um mês e já. Não sei se tu já ouviu falar, pessoas que passam 8 anos namorando e aí casam, passam 3 meses e se separam, né? É, Então, ou seja, cada um tem o seu próprio tempo e também eu acho que isso é. é importante, né? Porque às vezes o que que acontece? Eu estou numa conversa com alguém e imagina que eu tenho autoestima baixa, não é? E a outra pessoa conseguiu pôr um limite e eu não consegui. Então eu posso, na comparação, me sentir mal aí, pior ainda, né? Uhum. Então eu acho assim, que o que mais importa é a gente se escutar, a gente respeitar a nossa história, a gente honrar a nossa história, porque o que nos leva nesse lugar tem um caminho, mas também a gente não ficar cristalizada na situação em si. Ah, porque me disseram isso, eu vou passar o resto da vida limitada porque me disseram isso. Claro. Os reféns, não, não pode ser. Não pode ser, porque nós Hipotecamos, somos autoras, é, não é? Autores sim, da nossa é. história. Hipotecamos a nossa. Eu tenho alunos que, pronto, através destes anos todos, não é? Histórias de vida, parece que a pessoa não quer largar aquela raiva, aquele ódio, aquele ressentimento. Eu digo: olha, a escolha é É, tua, pode não largar, mas isso está a dar cabo de ti. Está a exato. dar cabo Olha, de ti. a Lua comentou mulheres e homens, exatamente, porque também há homens, Claro, claro. sim, homens também, né? Sim, sim. Por acaso aconteceu-me a mim no primeiro ano também, porque eu tinha mais alunas do que alunos, não é? Uhum. E muito mais. E aconteceu, por acaso, serem 6 mulheres, mas claro que acontece também a homens a mesma coisa, não é? A mesma situação. Não tem nada a ver com o género nem com coisa nenhuma, não é? Tem a ver com este ser humano frágil, quando somos mais crianças, a aprender e as Uhum. desqualificações, e mesmo involuntárias. Agora, é essencial, eu digo sempre, o perdão, a gratidão, são os passaportes para a felicidade. Digo isto muitas vezes. É verdade. Eu acredito mesmo, sabes? Se tu não conseguires perdoar, resolver, não é? Há coisas que são imperdoáveis, digamos, ok, fala, resolve e já está. Não é preciso estar ali permanentemente, não é? Há coisas que tu já não consegues resolver, pessoas que já cá não estão, etc. Mas é essencial. E perdoaste É. a ti também pelas opções
pelas escolhas que não fizeste melhores, porque não conseguiste fazer. Perdoar-te a ti também é essencial. É Uhum. essencial mesmo. Olha, eu me identifico completamente com isso que tu traz. Eu acho que é fundamental o perdão. Uhum. Porque enquanto a gente não aprender a perdoar a nós próprios, né, pelas nossas É, escolhas, e as situações que nos aconteceram, as coisas realmente não andam, né? Deliciosa a nossa conversa. Eu passava a noite toda conversando é contigo. verdade, é verdade. Também Nós, gosto muito. gente, nós quando íamos para fazer formações juntas e tudo, a gente sempre ficava juntos no mesmo quarto. É E então, a verdade. gente ria muito, a gente não parava de rir, né, Elsa? Nós temos No histórias, Giana. Congresso de 2008, então, foi uma coisa, foi muito bom. É verdade. Foi épico, épico. E também a nossa formação de didata. De Tu datas, ficavas assim. na caminha, não sei o que bem. Tivemos histórias muito boas. És uma companheirona de vida, Giana. Lembrando agora, eu tô ficando assim um pouquinho comovida. Eu queria abrir então o espaço para quem está aqui na live, se quiser colocar alguma questão, por favor, pode colocar nessa interrogaçõezinha que tem aí no ícone. É só clicar na interrogação e escrever. Quer colocar alguma questão? E a Elsa agora. Acho, Elsa, que você já respondeu todas as minhas questões que eu É bem. trazia. É. Sim, Então, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário? Alguma pergunta a Elsa? A Lua comenta, as escolhas que fiz fazem de mim o que sou hoje, mesmo as menos certas. Exatamente. é essencial apaziguar-se com isso em aceitação, sabes, é tão importante isso, tão importante. Sabes, uma coisa também interessante é perceber que nós, em geral, falamos de alta autoestima e baixa autoestima, não é? E Uhum. nós temos tendência a achar que a baixa autoestima é mau e a alta autoestima é boa. Mas não é tanto Exato. assim. Há exemplos de quando é uma alta autoestima rígida, é horrível. São aquelas pessoas que estão ali seguras, super convencidos, certos que são, e são insuportáveis. É. Né? E a baixa autoestima, quando não é rígida, quando é instável, eu considero que tenho essa autoestima instável. Eu gosto de mim, não gosto de mim todos os dias, mas eu Uhum. gosto de mim, não é? Mas às vezes tenho. Então, quando há essa instabilidade, torna-nos um bocadinho mais humanos. É. Somos mais empáticos, não é? Percebemos Uhum. melhor os outros, conseguimos ajudar, já lá tivemos, temos histórias parecidas. E uma alta autoestima pode ser perigosa, não é? Quando ela é rígida, quando ela é com aquela segurança, aquela. E Então, também às onde é vezes que tu, desmontar isso. onde é que tu enquadra o narcisismo nessa história da autoestima? Tudo que é alta autoestima, não é? Autoestima elevada, não é? Seja, o narcisismo tem a ver com a imagem, não é? Com a autoimagem. São aquelas pessoas que vivem embevecidas com a sua própria imagem, encantadas com a sua própria imagem. Autoestima, o estudo do François Lelore e do Christophe André, que fizeram um estudo super interessante sobre isso, autoestima, eles definem 3 pilares: a autoconfiança, o autoamor e a autoimagem. Então, o narcisismo, digamos, é uma alta autoestima com uma alta autoimagem, não é? E daí vem esse narcisismo. Mas há pessoas, por exemplo, que têm. Eu considero que tenho bastante autoconfiança, eu tenho confiança, eu tiro-me para qualquer coisa sem pensar muito. Depois até pode não correr bem, não tenho muito medo do fracasso, sabes? Volto a tentar, não, pronto. Então, imagina, a autoconfiança é alta, mas o autoamor é bom, é estável, mas a autoimagem é francamente assim, fraquinha, não é? Uhum. Isto eu chamo uma autoestima instável, ou seja, é suficientemente boa para ir crescendo e para ir reforçando, mas é suficientemente também fragilizada para não ficar uma coisa rígida que se impõe aos outros e que se torna insuportável, não é? Como aquelas pessoas
seguras de si, gostam de se ouvir, nunca mais se calam, empatia zero. Essa autoestima também não interessa a ninguém, não é? Uhum. Também às vezes é importante falar nisso. Ou Elsa, outro dia, conheci uma amiga, né? E a gente tava conversando, e aí ela na conversa, quer dizer, não era nem uma amiga, era uma pessoa conhecida. E aí a pessoa diz, pois é, eu já li a Bíblia 3 vezes. E eu, pois é, olha, sabe que na Bíblia dos Testemunhos de Jeová não tem o livro tal, tal e tal, né? E a pessoa, como assim? Não, eu já li a Bíblia, isso não existe. E eu, não, mas na Bíblia dos Testemunhos de Jeová não tem menos de 3 livros. Mas olha, tu não imagina a pessoa se enquadra exatamente aí, nesse perfil de que eu é que sei. Sim, e vai gostar. Olha, embora eu dissesse que afirmasse, porque é uma leitura que eu sempre fiz desde nova e gosto de fazer, não é? Que é uma coisa pessoal minha, né? E a pessoa, eu fiquei assim, eu fiquei horrorizada com a atitude da pessoa. Peraí. Não, essa Bíblia que tu pega não existe. Enfim, o quanto às vezes as pessoas ficam encerradas na sua própria verdade e tão dura que nada mais existe a não ser aquilo que a pessoa sabe. E eu acho que Sem também dúvida. é isso que tu disse que é perigoso. Quer dizer, Então, eu não acho muito interessante. Há pessoas que gostam de pessoas assim, não é? Eu não. Olha, eu gosto de pessoas maravilhosamente imperfeitas. Adoro as imperfeições nas pessoas e a uhum, possibilidade de estar permanentemente a crescer, permanentemente a descobrir coisas, a questionar-se, a aprender com todos. Eu acho que isso, por isso é que eu defendo as pessoas com uma baixa autoestima, uma baixa autoestima instável. Eu acho realmente mais interessantes do que as uhum, outras. Agora, todos nós estamos num caminho de ir reforçando, não é? Esse amor por nós, ou ir resolvendo algumas fragilidades. Isso é super importante. Mas é um caminho de vida, não é para chegar a um patamar e dizer, cheguei, como tu estavas a dizer, uhum, põe a bandeirinha, cheguei, olha agora para mim, olha só, é insuportável, não é? Portanto, é, só para deixar essa. É super importante nós realmente reconhecermos, pegando nesse fiozinho, ir até à origem da nossa história, aceitar fazê-lo. Eu tenho alunos que dizem, não me lembro de nada, uhum, não tenho nenhuma história, nada. Eu, olha, chega à casa, pega nas tuas fotografias antigas, folheia esse álbum, fala com os teus irmãos, fala com alguém, porque está de tal maneira escondido que não tem acesso. E depois nas aulas as pessoas começam-se a lembrar. Ai, lembrei-me desta sensação, ai, eu fui tão feliz aqui, ai, uhum, aconteceu-me isto, aconteceu aquilo. É muito importante a pessoa revisitar-se e não ficar à luz de um olhar crítico que se calhar ficou com uma impressão negativa congelada a partir de um pormenor que aconteceu, sem ver depois todo o resto. Eu é, acho que eu voto nos maravilhosamente imperfeitos, imperfeitos. naqueles Uhum, que fazem um caminho, sabes, sem as pessoas que têm um ego muito grande, em geral, pensam, não é? Ou sentem, ou passam essa imagem de ter uma autoestima muito grande, muito forte. Eu isso acho que não interessa nada. Na nossa uhum, essência, eu acho que a maioria de nós tem uma autoestima instável, não é? Vai-se descobrir, tem dias, tem momentos, cada vez que fazemos coisas que, ai meu Deus, tanta asneira, paciência, faz uhum, parte, também sou, porque também aceito as asneiras dos outros, não é? Então isso humaniza-nos muito e por isso, uhum, embora eu estou agora a dar, estávamos a falar de autoestima e uma coisa não tira a outra, não é? É muito uhum, importante o que foste da autoestima, é muito importante o trabalho que fazemos em biodança, é essencial. A biodança é uhum, uma ferramenta como eu não conheço outra no resgate de uma melhor autoestima e uhum, em sanar, em curar, em perdoar, em aceitar, em estar em gratidão. É uma ferramenta como eu não conheço outra. Mas isto não quer dizer, não é, que passado um ano ou dois recebemos o carimbo de tens uma boa autoestima, vai lá a tua vida. Não, é um caminho uhum, permanente. Depois nós vamos exato, vivendo, vamos encontrando relações, desafios, sempre que nos põem à prova, não é? É uhum. assim.
Olha, vê E lá se depois, há perguntas, que eu não estou olha, a ver. ainda não tem uma Ah, pergunta aí, não. Ninguém quer fazer perguntas? oh. Oh, vai ser com comentários, mas vocês podem fazer perguntas nas caixinhas. Fizeram aqui vários comentários. Aceitação, Sim. mais perdão, que conversa boa. Que encontro bonito das duas mulheres inspiradoras, Ah, Rosarinho. meus queridos. Ai, que querido. Saudades. Arranjar cerejas para compota e haver-vos, que bom, muito grata, que lindas, obrigada. Jéssica Pronto. Ricardo, minha querida, José Antônio Santos, tem gente aqui do Brasil. Você faz meditação para melhorar seu astral? Foi a É Elaine que para quem? perguntou. Para mim ou Sim, para ti? para Para mim, ti. olha, eu adoro meditação ativa budista, eu adoro meditação em movimento. E para mim faz, por exemplo, meditação com voz guiada. Tenho muita Uhum. dificuldade com a meditação parada, ainda para mais com a coluna ereta, normalmente, que é pedido, fico naquela posição que fico cheia de dores de costas e só estou a pensar que estou com dores de costas e que tenho que sair dali. Aham. Mas meditação em movimento, para mim, é das coisas melhores que existem. Inclusive, por exemplo, na biodança, muitas vezes, na fluidez, etc., eu faz-me lembrar, porque nós estamos tão em plena presença, conscientes do movimento, do tónus, do desacelerar, do movimento contínuo, que é muito parecido com uma meditação ativa. É Então, eu verdade. faço muito Olha, e adoro. isso eu não sabia que tu gostava de meditação ativa, eu também. Adoro, Também adoro, também. adoro, adoro. Meditado ultimamente. A minha meditação geralmente é deitada. A É dormir. Me deitada, deito ou medito. me deito. Eu não consigo, Elsa, também como tu, ficar sentada nessa postura. Nunca, nunca consegui. Por isso que eu fiz biodança, porque a meditação não consigo mesmo. Sim, eu agora estou a fazer yoga com um aluno meu muito querido. E então, sabes, eles ficam lá horas sentados e com a respiração e tal. E eu fico, custa-me imenso, encosto sempre assim um bocadinho as costas, porque não tenho essa facilidade. Eu prefiro Uhum. fazer isso, por exemplo, eu deitada, também gosto, à noite, muitas vezes, também gosto de fazer uma meditação. Há várias, hoje em dia, há tudo o que nós quisermos escolher, mas é mais também só para. Eu acho que eu nunca adormeço sem agradecer as coisas Uhum. do dia. É uma forma de arrumar aquilo que aconteceu durante o dia e agradecer. E também nunca me levanto sem visualizar um pouco como é que é o meu dia, o que é o mais importante, sem, sabes, tenho muito esse hábito, que também é uma espécie de uma meditação, de alguma forma, não é? De uma Uhum. cocriação também, como nós dizemos em biodança. Pôr a Uhum. atenção naquilo que eu quero, naquilo que naquele momento faz sentido, naquilo que eu gostava que se resolvesse, sabes? Abrir o caminho nessa direção. Tenho muito esse hábito, então também é Antes de meditação. dormir e ao levantar. Sim, obrigatório. Agora eu faço muito com os meus alunos do grupo de sexta-feira. Temos uma prática que são os 10 dedinhos de gratidão, que são 10 motivos para estar grato, para agradecer. Então fazemos esses 10 dedinhos de gratidão antes de dormir. Mas eu de manhã também faço sempre as minhas prioridades. É uma espécie, pronto, organizar mentalmente, mas ainda com os olhos fechados, ainda só assim a repetir. Faço muitas vezes isso. É verdade. Olha, não sei quem é que fez essa pergunta, mas é verdade. A meditação, à Uhum. minha maneira, não é? Pronto, não é a meditação, mas é uma Então, coisa isso foi a essencial. Elaine e é do Brasil. É uma Ah, aluna minha. É. obrigada, Elaine. A gente pode ir encerrando, já vai fazer quase É? 1 hora. Ok. E a qualquer momento o Instagram vai cortar. Então, antes que ele corte, eu quero te agradecer mais uma vez. Foi delicioso te ter aqui, te ouvir, Também adorei. inspirar em ti, em toda a tua sabedoria, no teu conhecimento. E grata, grata por seres como és. Obrigada, minha querida Giane. Muito obrigada por teres convidado. Adorei estar aqui, adorei estar à conversa contigo. Eu não sou nada destas coisas, mas contigo é mais fácil. Já fiz com a Ana Maria, também correu bem e vou fazer Uhum. outro.
mas não sou muito destas coisas. Admiro-te por tu fazeres isto de uma forma tão regular e tão... Acho fantástico. Sou tua fã. Obrigada. Oh, eu sou tua fã também. Está linda. Então, um beijinho muito grande. Enfim, Obrigada a beijinho todos. a todos. Um beijinho a Beijinho a todos. todos. Obrigada. A Lua comentou, grata às duas, mulheres bonitas e inspiradoras, adoro maravilhosamente imperfeitos. Eu também adorei. Maravilhosamente imperfeitos. Sim, é uma combinação maravilhosa. Beijinho à Lua, também já não a vejo há um tempo. Muito querida Aham. ela. Tem aqui comentários que fizeram, que já foi lá em cima e não dá para ler todos, mas Sim. quero de coração vos Eu não agradecer consigo pelo ver, vosso mas tempo, pelo vosso tempo, por esse investimento, né, de tempo, e estar aqui com nós as duas. E queria convidar também quem se fizer sentido, amanhã vou fazer uma live, Elsa, com um amigo meu de infância, que é uau, escritor, e que o último livro dele foi publicado pela Chiado Books, aqui de Portugal. boa. Ele é mais novo que eu, 1 ano só. Então, é um amigo, assim, de infância, e vamos estar também numa conversa no mesmo horário que hoje, às 21h30. E eu achei tão lindo o livro dele, a história é tão envolvente, chama-se O Filho das Estrelas, o Que nome do giro, livro. Muito giro, né? que giro, que giro. E então vais tê-lo aqui. É, Sim, amanhã que dia que é terça, sim. Sim, 21h30, amanhã. ok, ok. Tu estás todos os dias online. Nem todos, mas agora estou mais regular às segundas-feiras, terças-feiras. Todos os dias estou, mas não em lives. Estou no Ok. Zoom, estou no Ok, Zoom, ok, estou dando a leve ok. dance, estou fazendo formação, estou em encontro com alunos também às quartas, estou com Muito bom. formação, construir a tua presença online. Eu me sinto viva, sabe? É ajustamento criativo, Elsa. Se a gente não pode mudar, a gente se a gente não pode fazer laranjada, faz limonada, né? É verdade. É Ou a verdade. E gente. tu és uma especialista em fazer Ah, limonada. obrigada. É É, muito bom o que tu estás a fazer. eu também, eu tô Admiro-te adorando, muito, tô Mariana. adorando. Gosto muito, sabe, de poder ser útil, de poder fazer coisas que ajudem também as pessoas. Ao mesmo tempo que eu faço isso, eu estou me ajudando. Então, a criatividade ajuda imenso a sarar muitas coisas, né? Sem dúvida. Pois olha, um abraço Tá bem bom. grande. Para ti Hum, também, querida. Foi Tantas saudades, maravilhoso tantas saudades. também dos nossos exercícios Tudo, físicos no ginásio. tudo. Muito tempo Então, sem te ver, muito tempo sem estarmos juntas. Então vá, querida, beijinho. bem, beijo a Até breve. todos. Até breve. Até Tchau, tchau. breve. Até breve. Tchau. Foi lindo.